virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia de programa Mães Amorosas, graças a Deus. Então, hoje, 8 de novembro, vamos desfrutar de mais provérbio diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27:10. O título de hoje: valorize os que estão perto. A Bíblia nos alerta de que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, ingratos e traidores. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. E nós mesmos, salvos, podemos cair no erro de agir assim. Um exemplo do que pode ocorrer é menosprezar a ajuda que aqueles que estão ao nosso lado podem nos proporcionar. Às vezes, somos inclinados a valorizar os que estão distante de nós, em detrimento dos que estão próximos. No versículo de Provérbios de hoje, somos orientados a cuidar e pedir ajuda aos que estão perto. Deus nos acolheu em sua casa, a qual é a igreja, e nos tornou da sua família. Os irmãos que estão conosco na igreja da nossa cidade são nossa família e devemos tanto cuidar deles, não os abandonando, quanto contar com eles nos momentos de adversidades, pois são os que estão perto. Amemos uns aos outros sem egoísmo, preferências ou ingratidão no coração, assim como Deus nos amou. 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Segue o programa com o nosso devocional Alimento Diário, depois a leitura bíblica. Também tem a sessão das crianças, os kits. Graças a Deus, o programa Mães Amorosas está recheado, tanto para jovens, crianças, adultos. O programa abrange todas as faixas etárias. Graças a Deus. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Hoje irei ler a semana 3 do Alimento Diário, o sábado, e o ler com oração é: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. O título da mensagem de hoje é: a incredulidade nos afasta do Deus vivo. A palavra é uma arma poderosíssima. Por isso, nas ruas, usamos a palavra da imersão diária para levar os pensamentos das pessoas cativos à obediência de Cristo. Quando formos totalmente preenchidos com essa palavra, nossa submissão a Deus será completa. Dessa forma, ele terá base para punir toda desobediência. 2 Coríntios 10, 5 a 6. Em Gênesis, Deus ordenou ao homem que sujeitasse a terra e a dominasse. Na verdade, ele se referia a Cristo, pois o homem não tem capacidade para cumprir essa missão. Como igreja, fazemos parte do novo homem coletivo, que sujeitará todas as coisas a Cristo.
Mesmo tendo a incumbência de sujeitar a terra, o homem caiu e, por temer a morte, tornou-se escravo do diabo. Em algumas culturas orientais, é comum observar pessoas jogarem dinheiro aos deuses em lugares específicos onde ocorrem reiterados acidentes fatais, a fim de que o diabo não leve suas almas. Mas o poder da morte já foi destruído pela cruz de Cristo. Não há o que temer, pois o Senhor sempre nos socorre. Os anjos erraram e não receberam perdão, mas Deus está pronto para nos socorrer em qualquer tentação e fraqueza. Como somos privilegiados. Por isso, firmemos os pés e levantemos os joelhos trôpegos. Agarremos a palavra com firmeza e lutemos pelo reino. Em nosso viver, enfrentamos muitas provas. Podemos até questionar onde erramos, mas quando passamos por certas situações, isso nos acontece a fim de provar nosso coração, pois ele é exatamente corrupto. Assim como a alta temperatura purifica o ouro, as provações revelam nossas impurezas. As provas nos ensinam a viver pela palavra que procede da boca de Deus, e não por coisas materiais. O povo de Israel errou no coração, embora tenha visto sinais e maravilhas no deserto. Endureceu o coração e não conheceu os caminhos do Senhor. O desfecho da história é que não entraram no descanso de Deus. Cuidemos de nosso coração, pois a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Deus nos criou para nos fazer entrar em seu descanso. Enquanto não aprendermos essa lição, viveremos afadigados, ansiosos e angustiados. Como não suportamos a carga das responsabilidades, precisamos da ajuda de psiquiatras e psicólogos. Não que isso seja desnecessário, mas fato é que essa situação demonstra que ainda não aprendemos a descansar em Deus. Se em vez de crer, você questiona a palavra, afasta-se do Deus vivo, que é quem nos conduz a cada dia. Por isso, creia na palavra. Viva a vida da igreja intensamente, fazendo imersão na palavra, gritos de guerra. Na comunhão com os irmãos, somos exortados a não ter um coração incrédulo. Aqueles que insistem em manter seu coração incrédulo e desobediente cairão no deserto. Jesus é o Senhor. Amém, criançada? Vamos fazer a imersão no sábado? Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando neste sábado mais uma leitura bíblica. Graças ao Senhor, último dia da semana. E nós estamos aqui firmes e fortes, né? Graças a Deus.
para dar continuidade à nossa leitura bíblica. E nós estamos servindo no descanso, né? Conforme o Senhor nos dá força, né? E ânimo, nós servimos ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, porque hoje podemos servir ao Senhor no descanso, no Espírito. Senhor, nós renovamos as nossas forças, nós subimos como águias e também somos energizados pela Tua Palavra. Ó Senhor Jesus, corremos e não nos cansamos. No Senhor há sempre renovação. Muito obrigada pelo Teu falar nesse sábado, que o Senhor continue falando conosco. Ó Senhor, na Tua Palavra de Ezequiel e de toda a leitura bíblica de hoje. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãs? Graças ao Senhor. Estamos aqui buscando o Senhor em primeiro lugar, né? E o Senhor está acrescentando dia a dia, né, o que nós precisamos, amém? É isso aí, nós estamos experimentando as promessas do Senhor, né? Bom, hoje nós vamos ver que a responsabilidade é pessoal. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho, é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba, reparte o seu pão com o faminto, e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro, e não cobra juros, desvia a tua mão da injustiça, e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Versículo 10. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, comer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não, não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto, é responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto.
Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Versículo 25. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então, escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Versículo 30. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Muito bom, gostoso de ler, né? Ó, o Senhor é tão justo. A parábola do leão enjaulado, capítulo 19. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram. E ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Bem, aqui eu vou fazer uso das notas, né? Eu creio que o capítulo 18 está bem claro, né?
cada um vai dar conta de si mesmo, né? Então, dizer que o filho está pagando pelos pecados do pai, isso não é verdade, porque o Senhor vai julgar individualmente cada um de nós, tá certo? Acho que está bem explicado aqui, só a leitura já nos dá compreensão. Agora, essa é uma parábola do leão enjaulado, então a gente vai ter que gastar um tempo aqui com as notas, né? Eu estou procurando ficar nas notas, irmãs, para que os comentários sejam bem fiéis aqui, baseado na palavra, tá bom? Então, vamos lá. No versículo 1, sobre lamentação, capítulo 19, nota 1. As canções tristes, do tipo encontrado no capítulo 19, são conhecidas em hebraico pelo nome de Giná. Gina, eu não sei, acho que Gina, porque não tem acento, né? Gina. Que significa canto fúnebre ou lamentação fúnebre. Elas possuem uma métrica singular e seu conteúdo é semelhante aos atuais elogios fúnebres. A mudança de temas a partir de Ezequiel 8 parece indicar que a ênfase da responsabilidade individual também se aplica à monarquia de Judá. Portanto, o capítulo 19 estaria indicando que a casa de Davi caiu não por causa dos pecados dos reis do passado, porque Josias foi um rei justo, mas por causa dos pecados dos reis do período que culminou com o exílio. O pronunciamento dessa rejeição na forma de lamento funeral sugere que a casa de Davi foi subjugada pelos poderes da morte. Também no versículo 2 fala sobre a mãe, que é a leoa, né? Quem é essa mãe? A mãe nessa alegoria é a nação de Israel, que tinha gerado os reis da nação. Nota 3, em Gênesis capítulo 49, versículo 9, parece que o contexto da comparação de Judá à linhagem real com um leão. Nos oráculos de Balaão, a própria nação é comparada a um leão. Pode conferir com Números, capítulo 23, versículo 24. O primeiro filhote rei representa Jeoacás, filho de Josias. Ele foi coroado pelo povo após a morte de Josias, mas foi quase imediatamente deposto pelo faraó Neco. Em seguida, ele foi levado acorrentado para o Egito após reinar apenas 3 meses. A expressão, eles o trouxeram concorrentes, né, se referindo aí ao rei Jeoacás, né, é também encontrada numa inscrição assíria que descreve cativos sendo levados durante o reinado do rei Assurbanipal. Esse leão revelou um poder maior que o primeiro ao arrebentar fortalezas e devastar cidades. As nações também o apanharam e o levaram com ganchos para a terra da Babilônia. E esse segundo leão parece ser referir a Joaquim. Após o reinado de apenas 3 meses e 10 dias, Joaquim ficou aprisionado na Babilônia por 37 anos, até que o rei babilônico Evil-Merodach o soltou. Joaquim morreu em Jerusalém, de modo que ele não foi incluído nesse lamento. Tá? Agora nós vamos ver a metáfora da videira, né? Que está aqui no versículo 10, do capítulo 19. Ezequiel usou a metáfora da videira no capítulo 15, de 1 a 8, e também no capítulo 17, de 5 a 10, com referência ao declínio e queda de Judá. No entanto, esta imagem da videira tipifica a nação de Israel como um todo. A combinação de leão e vinha pode derivar de Gênesis 49, 9 e 11. Vai lá conferir para você ganhar mais um pouquinho da palavra, tá bom?
Como nós vimos, o vento leste representa Nabucodonosor da Babilônia e seu exército, né? A imagem se refere à captura e à morte do rei Zedequias e à destruição de Jerusalém no cerco de 586 a.C. Também no versículo 13, fala que agora a videira está plantada no deserto, né? E Zedequias foi capturado no deserto, próximo a Jericó. E ele foi cegado, acorrentado e levado para a Babilônia. Então, se refere a Zedequias. 14 fala de um fogo que saiu do ramo principal dessa videira, né? Que consumiu o seu fruto. Então, o fogo destruindo os ramos da videira faz lembrar a imagem da fábula de Jotão, na qual o espinheiro inútil provocou um fogo que consumiu os cedros do Líbano. A dinastia Davídica e a monarquia israelita parecem ter chegado a um fim súbito em Zedequias. O fogo é alternativamente um símbolo de aniquilação ou punição contínua. O cedro será temporariamente removido de Judá como punição pelos pecados. Então, aqui, como a videira, né, ela tipifica a nação também, né? No 14, nós vemos que o cetro será temporariamente removido. Todavia, a promessa divina de que o cetro não se apartaria da linhagem de Judá se cumpriria na pessoa de Cristo. Amém? Então, esse foi os capítulos 18 e 19. Hoje, nossa leitura está bem curta, né? E espero que você tenha aproveitado bastante a nossa leitura de hoje. Bem, eu acho que hoje a leitura está bem clara, né? Creio ter lido todas as notas principais. Espero que você também vá buscar, vá se aprofundar um pouco mais na palavra, tá bom? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Amanhã é domingo, mas nós vamos estar aqui também para continuar nossa leitura. Estamos rumo à vitória. Estamos terminando aqui a nossa leitura bíblica. Se Deus quiser, esse ano, mais um ano, que nós lemos a Bíblia com vocês. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã. Olá, bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje os Salmos, capítulo 106, terminando hoje, e versículo 32 até o 48. Provérbios, capítulo 27 e versículo 10. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 até o 10. Vamos começar a leitura com os Salmos que ainda fala, aqui o 106, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Hoje vamos terminar esse capítulo e começa a partir do versículo 32, que fala assim: Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles abominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados
e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que eles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, amém. Graças a Deus por mais uma leitura, graças a Deus por mais um dia. Eu toco aqui no versículo 44, que fala assim: Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Sempre nas nossas angústias, nos nossos probleminhas, né? Nós temos que clamar ao Senhor que Ele nos ouve. Ele nos ouve e nos livra de toda angústia, de toda ansiedade. É só ter fé e clamar por Ele. Agora vamos ler Provérbios 27:10, que fala assim: Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. É verdade, você pode morar longe da sua família, ou em outra cidade, e você muitas vezes conta com o seu vizinho do que com a sua família, por sua família estar longe. Então, a gente tem que tratar bem os nossos vizinhos, os nossos amigos. Agora, vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1 até o 10. Fala assim: O santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. O 2. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória que com a sua sombra cobriram o propiciatório. Mas destas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Versículo 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém? Graças a Deus. Mais uma leitura bíblica. Até amanhã, se Deus quiser.
com mais uma leitura. Tenham um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. Eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, já estamos no capítulo 2. O subtítulo de hoje é a realidade da serva diligente, seguir o Espírito. Vamos lá? Quando exercitamos a fé na palavra, nós estamos no Espírito. E o Espírito tem poder para atuar e nos governar. O que nos protege hoje é estarmos o tempo todo na realidade da fé. Como vocês podem estar o tempo todo na realidade da fé? Imergindo na palavra, usando o panfleto da imersão diária refinada, inculcando a palavra com a transcrição, proclamando a todo tempo a palavra com gritos de guerra, pregando o Evangelho a todo tempo e em todo lugar, envolvendo-nos na rede de cuidado como no serviço das mulheres conectadas para cuidar das pessoas. Quando realmente se dispusermos a levar a carga umas das outras, sua carga será aliviada. Experimente, disponha-se a cuidar das outras pessoas usando a imersão da palavra. Para quem não conhece, todos os dias nós recebemos um panfleto, recebemos pelo WhatsApp também, né? Com a palavra da imersão da semana, a palavra da mensagem que nós ouvimos. E essa mensagem a gente imerge, né? A gente mergulha nessa palavra, ora em cima dessa palavra, e com essa mesma palavra nós cuidamos umas das outras, porque nós cremos que essa palavra é que nos cura e que tem o poder de nos libertar. Então aqui fala, né? Quando nós realmente nos dispusermos a levar a carga umas das outras, a nossa carga será aliviada. Nós precisamos experimentar isso. Quando nós cuidamos de outras pessoas, o Senhor também cuida de nós. Ó Senhor Jesus. E por que não passar um dia no CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho? E o PAC também, que a gente já falou aqui, que é o posto avançado, né? De computadores, para serem aperfeiçoados e atualizados nas ferramentas. E a casa de adolescente? Elas estão fervendo no Espírito. Irmãs, envolva-se no Vem Ver com os adolescentes. São tantas ferramentas, né, que a gente tem, que a gente pode usar. Então, assim, está tudo pronto para nós. Pratique a missão familiar ligando para um dos contatos na rede de cuidado. Isso tudo transportará você para outra dimensão, a dimensão da fé. Procure explorar toda a revelação da palavra em nosso canal. Tem um canal, Instituto Vida para Todos, que todos podemos entrar e ali tem todas as ferramentas e a gente pode ter contato com tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Se vocês se envolverem juntas, seu potencial nas obras do Senhor será ainda maior. Se acolherem a palavra com fé, permitindo que ela, pelo Espírito, faça a obra, algo vai acontecer em sua vida e na igreja. Você crê nisso? Individualmente, todas têm potencial. Não desperdicem. Coletivamente, trabalhem com a palavra que o Senhor nos deu, utilizando as ferramentas disponíveis para que as igrejas prosperem. Às vezes a gente se menospreza, acha que não tem potencial, mas na verdade o Senhor deu dom a todas nós. O que nós precisamos é exercitar esse dom. E também coletivamente, né, nós somos ajudados. Coletivamente, trabalhem com a palavra que o Senhor nos deu, utilizando as ferramentas disponíveis para que a igreja prospere. É o Espírito prometido que realizará a obra. Quando estamos na esfera da fé, a realidade de que o nosso eu foi crucificado com Cristo se torna a nossa experiência real e vivemos em novidade de vida todo o tempo e em qualquer circunstância. Que libertação!
Fomos libertados pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Fomos libertados pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Em Romanos 7,6 lemos: agora, porém, libertos da lei, fomos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A pregação do Evangelho no Novo Testamento nos leva a essa esfera de fé. A prática da lei que os judaizantes queriam impor aos gálatas buscava conduzi-los de volta à esfera terrena. Mas Deus quer tirar-nos dessa esfera e nos levar para o Espírito. No Novo Testamento, Deus quer ganhar pessoas nascidas do Espírito. Toda mulher que é nascida do Espírito vive em novidade de vida. Uma serva diligente é nascida do Espírito e vive em novidade de vida. Novidade porque nunca sabemos para onde o Espírito irá. No Espírito somos sempre introduzidas às coisas novas. Comportagem dinâmica, rede de cuidado, casa de adolescente, operação tropa capitães e intendentes, que é o TCI, Instituto Vida para Todos. Tudo isso é novidade de vida. Tudo isso é a vida da igreja no comando absoluto do Espírito Santo. E quando seguimos obedientes, quanta novidade de vida experimentamos. E como acabamos sendo conduzidos para onde o Espírito nos quiser levar. Na lei, a caducidade da letra, velhice da letra. No Espírito, sempre há novidade e liberdade. Não podemos permitir que a igreja seja moldada com nossa personalidade e nosso jeito de ser. Quando fazemos isso, reprimimos a liberdade de o Espírito nos surpreender. Querida irmã, é preciso ceder, é preciso renunciar nossas próprias opiniões, nossas experiências passadas, nosso conhecimento. O que importa é, de fato, a vontade do Espírito para que ele tenha liberdade e a igreja seja edificada. Graças ao Senhor, o Senhor já nos deu tantas ferramentas, né? Tantas maneiras de nós exercitarmos nosso espírito, de nós podermos nos voltar, né? Sair dessa esfera terrena e subir para uma outra esfera, esfera espiritual, esfera celestial. Que nós possamos tomar posse de tudo isso que já nos foi dado. Vamos orar? Oh, Senhor, como é bom poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu gratuitamente. Quantas maneiras, quantas ferramentas o Senhor nos tem dado a fim de que nós possamos crescer, a fim de que nós possamos sair dessa esfera terrena que só nos puxa para baixo, que só nos leva para aquilo que é vão. Mas o Senhor quer que nós subamos. Senhor, muito obrigada. Nos ensina, Senhor, a aplicar tudo isso no nosso viver. Queremos tomar posse, Senhor, de tudo que o Senhor já nos deu. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a praticar. Oh, Senhor Jesus. Vamos praticar, né, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Até mais. Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais, fiel, sempre puro, que veja só a ti. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração.
ti.